Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pela rádio que toca notícias CBN Caruaru, pelos 89,9 do seu rádio ou por nossas plataformas virtuais. Lembrando que esse projeto Diálogo com os Candidatos também está sendo transmitido pelo G1 Caruaru e região, além do CNF. Você pode, portanto, nos acompanhar com imagens. Estamos ao vivo nesta manhã, direto do auditório da FIEP aqui em Caruaru, na rua Padre Félix Barreto, número 79, no bairro Maurício de Nassau, para mais uma sabatina, a última dessas rodadas de entrevistas, de perguntas, de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de Caruaru. Hoje recebendo o prefeito Rodrigo Pinheiro, que se candidata à reeleição. Ele representa o PSDB, está acompanhado pela vice Deise Silva. A gente já agradece também a todos que vieram para esse evento. Lembrando que esse projeto, o Diálogo com os Candidatos, é feito pelo Grupo Asa Branca em parceria com entidades que estão aqui representadas e vão participar dessa sabatina. E agora a gente passa, portanto, a palavra para a candidata à vice, Deise Silva, para que ela fale um pouco. Tem 10 minutos, até 10 minutos para falar, para se apresentar, também para falar sobre o que ela pretende nessas eleições. Bom dia, fique à vontade, candidata. Bom dia a todos. Quero primeiro iniciar o dia agradecendo a Deus a oportunidade de iniciar mais um dia. Gente que já vem aí numa batalha de quase uma semana, nas ruas, conversando com a população. Então eu preciso agradecer a saúde e a coragem. Quero aqui saudar toda a mesa em nome de Ivânia Porto, uma grande referência para Caruaru, para o empoderamento feminino de Caruaru. Ivânia, que é uma pessoa que dá oportunidade e abre a porta para outras mulheres. Muito obrigada, Ivânia. E eu quero aqui fazer minha apresentação. Tenho 31 anos, sou nascida e criada em Caruaru, passei toda a minha infância, juventude, uma parte da vida adulta no Salgado, bairro que tenho muito orgulho, tenho pertencimento com aquele bairro. Dizer para vocês que eu pude, de muito perto, acompanhar o crescimento daquele bairro, A gente tem o bairro mais importante de Caruaru, mais populoso, que chama-se o Salgado. Então lá eu pude ver o desenvolvimento da minha família, de outras famílias e principalmente do bairro. A gente viu ser instalados vários equipamentos, empreendimentos privados como o banco, naquele bairro, foi de muita importância. Tanto é que hoje o Salgado tem a importância que tem na cidade. Então eu venho de uma família, meu pai é sulanqueiro, minha mãe é costureira e dentro da minha casa sempre foi um espaço de convivência com muitas pessoas, porque o fabrico era dentro de casa. Então, naturalmente, eu cresci nesse ambiente. Então, eu estudava à tarde e pela manhã, como muitos caruaruenses, que eu sei que a realidade é assim, ajuda em casa. Então, de manhã, eu tinha minhas obrigações dentro do fabrico, pude passar por todas as etapas dentro do fabrico, tanto é que eu, a vida toda, fui costureira também, e ajudava também o meu pai na feira da Solanca. Então, eu conheço de muito perto aquela realidade. Eu sei o que é viver a feira da Solanca. Já pude comercializar na Brasilite, na Fundac, na Miguel de Sena. Meu pai iniciou as vendas ali na calçada da Casa dos Pobres. E a gente não tinha o banco, a gente vendia na calçada. Então, eu sei exatamente a luta que é e está ali. Então, como a feira, ela sempre foi um espaço de oportunidade, lá eu pude conversar com muita gente. E eu sempre tive muita curiosidade. E eu lembro que estar na feira, para mim, reflete até hoje, no meu dia. Porque lá eu tinha a oportunidade de conversar com as pessoas que vinham de outras cidades. E eu tinha a curiosidade de saber como era que elas chegavam em Caruaru, como era que elas comercializavam os produtos em Caruaru e também conhecer a história de vida delas. E naturalmente a gente construía laços com essas pessoas, com esses clientes, com esses compradores. Então isso reflete até o dia de hoje. Seguindo na minha apresentação, dado um certo tempo, eu fui estudar, iniciei meu curso de serviço social e já na faculdade pude ingressar na administração pública, onde estou até hoje. E para mim foi a grande oportunidade. Eu comecei com cargos técnicos e hoje, através de Rodrigo, eu pude
assumir uma pasta, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Tenho muito orgulho de dizer que é a terceira maior secretaria de Caruaru e que Rodrigo confiou a uma mulher. Né, assim como a Educação Aline Tibus, que está aqui, quero cumprimentá-la, Rodrigo vem mostrando, né, a capacidade de administrar e de acreditar na mulher. Então, eu sou muito feliz, muito orgulhosa de poder participar ativamente das decisões da cidade. Rodrigo, que é um gestor, e quem trabalha com ele pode afirmar, Rodrigo dá autonomia aos seus secretários, aos seus liderados, e eu acredito, Rodrigo, tenho certeza que isso reflete na sua aprovação. A forma como você faz toda a administração pública, confiando em pessoas, porque sozinho ninguém faz nada, e eu preciso aqui também dividir esse espaço com a minha equipe, né, ter chegado até aqui, estar na condição de candidata a vice-prefeita de Caruaru, foi muito pelo nosso trabalho, pelo trabalho da equipe, que eu não fiz nada sozinha. Então, o resultado do nosso trabalho, eu tenho certeza que nos fez chegar até aqui. Então, estou sempre à disposição, quero dizer e pedir a Caruaru que escutem com atenção tudo que vai ser dito aqui e que tenham a oportunidade de conhecer. Tenho muita certeza de tudo que a gente vem entregando nesses últimos 2 anos, né? Mas também a gente não pode esquecer que essa luta começou lá em 2017, junto com Raquel. Raquel que vem para Caruaru e consegue, junto com o Rodrigo, transformar a realidade das pessoas. E eu aprendo todo dia com o Rodrigo, com Raquel, que a nossa maior missão é cuidar de pessoas, porque a cidade ela é feita de pessoas. Então, preciso aqui também, Rodrigo, externar que você tem tido uma capacidade de colocar as mulheres em lugar de destaque. E eu sou prova viva disso. Era isso, vamos escutar com atenção, para que as contribuições elas possam servir para o povo de Caruaru. E claro, não posso deixar aqui de pedir o voto. Peço que votem no 45, que eu tenho certeza que a cidade vai continuar no rumo certo. Muito obrigada. Muito obrigado, portanto, Deise Silva, candidata a vice na chapa do PSDB. E agora a gente abre 5 minutos para que o candidato Rodrigo Pinheiro fale nessas considerações iniciais. Fique à vontade, candidato. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Importante esse encontro que já é tradicional nas eleições municipais aqui em Caruaru, escutarmos e dialogarmos com entidades que fazem parte diretamente do desenvolvimento econômico da nossa cidade e também, óbvio, do desenvolvimento social. Porque quando a gente tem uma economia ativa, uma economia que ela é fomentada, a gente tem um equilíbrio social maior e isso é o que a gente busca sempre na nossa gestão. Comecei minha carreira política, para quem ainda não sabe, aceitando o convite para ser vice-prefeito da então deputada Raquel Lira, dentro de um projeto que envolvia o futuro de Caruaru. Pessoas que acreditavam que Caruaru poderia sim voltar a ser destaque, não somente regional, mas nacional, e graças a Deus eu aceitei o convite feito por Raquel Lira, pela própria Raquel Lira, e também de maneira muito especial abonado por João Lira Neto, ex-governador e ex-prefeito por 2 vezes aqui da cidade de Caruaru. E a gente seguiu nesse projeto que realmente vem transformando Caruaru. Quero aqui saudar todos que estão na mesa, Rogaciano, representando o CDL, Augusto, representando o Cine Loja, Newton, representando a SIC, que está aqui ao meu lado, João Bezerra, representando a FIEP, Fernando Júnior, representando a OAB Caruaru, a imprensa aqui também, Elielson, Ney Lima, Marconi Aurélio, William também aqui representando o Grupo Asa Branca. E a gente fica muito feliz em poder estar aqui apresentando esse novo projeto. Vou chegar lá.
proposital. Por isso que eu nem citei ela, a gente vai voltar. Continuando, a gente faz... eu acho muito importante estarmos aqui apresentando esse projeto e ao lado de uma mulher que ela representa muito bem a nossa gestão. E aqui eu quero saudar Ivânia Porto, ela que faz parte também do desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade. Ela contribuiu e contribui bastante e é referência, sim, para as mulheres que desenvolvem trabalhos aqui em Caruaru, também na questão política. A gente sabe da participação política de Ivânia também. E ao lado também da nossa vice-prefeita Deise. Deise, ela pôde falar um pouco do currículo dela, ela detalhou mais a história pessoal dela, e aqui eu posso fazer um relato do trabalho que ela fez à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos aqui na cidade de Caruaru. Assim, quando eu assumi a prefeitura, na descompatibilização de Raquel enquanto prefeita para ser candidata a governadora, e assim ela foi eleita, tivemos a oportunidade de fazer o convite para algumas mulheres que realmente fizeram e fazem a diferença aqui como secretárias e como políticas aqui na nossa cidade. Aline Tiburcio é uma delas, à frente da Secretaria de Educação, fez um trabalho importantíssimo aqui e realmente deu continuidade e avançou ainda mais no que diz respeito à educação aqui do município. Luana Marabuco também, enquanto secretária de Política para as Mulheres, e a gente está aqui no prédio da FIEP, atravessando a rua, na outra esquina aqui. É um dos equipamentos que foi entregue na nossa gestão, o Centro de Formação de Mulheres, e a gente vai poder discutir um pouco aqui do investimento que a gente vem fazendo aqui, contribuindo com o desenvolvimento social e o empreendedorismo feminino aqui no município de Caruaru. E desde que já fazia parte da gestão de Raquel Lira e Rodrigo Pinheiro, na nossa primeira gestão, e fez um trabalho, como ela disse, entrou como técnica, ela que é assistente social de formação, e contribui bastante, e vai com certeza nos ajudar, contribuir e trabalhar para Caruaru continuar no rumo certo pelos próximos 4 anos. Quais são suas propostas para instalar elementos de apoio, como áreas de descanso e sanitários acessíveis, a fim de tornar o centro da cidade mais acolhedor e acessível para todos os pedestres, incluindo idosos e pessoas com mobilidade reduzida? E além disso, como são essas iniciativas que se conectam com suas políticas de saúde e educação, garantindo que o centro da cidade se torne um espaço que promova bem-estar e aprendizado para toda a comunidade? Rogaciano, obrigado pela pergunta. A gente pode fazer uma retrospectiva do que era o centro da cidade como símbolo aqui do município de Caruaru. Na nossa eleição de 2016, nós tivemos como principal proposta o cuidado e a requalificação de 5 símbolos aqui do município de Caruaru: Rio Pojuca, centro da cidade, Alto do Moura, o Parque 18 de Maio e o Monte Bom Jesus. No que diz respeito ao centro da cidade, tivemos a oportunidade de fazer uma requalificação no centro da cidade, aqui do município de Caruaru. A gente percebia que precisava de investimentos não só de infraestrutura, mas segurança, iluminação em LED. E quando a gente fala de iluminação em LED, a gente hoje comemora o investimento que foi feito, a parceria, a PPP, uma proposta moderna, atual, de cidades que não só pensam, mas executam de maneira grandiosa as suas ações. E a gente tem aqui uma PPP de iluminação pública que hoje contempla 100% da cidade, tanto a área urbana como a zona rural. E falando especificamente do centro, fizemos a requalificação essa que pôde impactar diretamente na acessibilidade. É importante falarmos em acessibilidade.
Foi na nossa gestão que Caruaru começou a ter pontos de ônibus elevados que facilitam o acesso não só de cadeirantes, mas de pessoas com deficiência para utilizarem o serviço público, o transporte público de ônibus. A importância de termos também um posto avançado da Guarda Municipal no centro da cidade. Toda a parte de ordenamento público vem sendo feita e vem sendo cuidado. O comércio na praça também foi uma ação importante para a gente manter o ordenamento dos comerciantes ambulantes aqui na nossa cidade. Nesse comércio da praça a gente já pôde instalar banheiros públicos e a gente vem fazendo isso, por exemplo, nos novos banheiros que também foi instalado na nossa gestão no Parque 18 de Maio. Então a gente vai dar continuidade a esse processo de cuidado, de modernização, sem esquecer, claro, também nos incentivos fiscais que hoje a Prefeitura já tem e na nossa próxima gestão a gente vai dar para empresas que estão instaladas no centro da cidade. Muito obrigado, candidato. Agora quem faz a pergunta é o representante da SIC, Nilton Montenegro. Tem 1 minuto para a pergunta, fique à vontade. Bom dia a todos. Candidato Rodrigo Pinheiro. Caruaru tem uma economia diversificada, mas ainda enfrenta desafios relacionados ao desemprego e à informalidade. Quais são suas propostas para criar novos postos de trabalho e incentivar a formalização de empregos aqui em Caruaru? Pode responder. Nilton, é importante sua pergunta e também é um dos principais pontos, pilares, já da minha atual gestão e dos próximos 4 anos, assim que formos, se Deus quiser, reeleitos. Tive a oportunidade de, na minha primeira entrevista fora de Caruaru, assim quando assumimos a prefeitura dia 31 de março de 2022, e praticamente no dia seguinte eu estive na imprensa em Recife, e um conhecido jornalista fez a pergunta: olha, você está assumindo agora a prefeitura de Caruaru, qual vai ser o seu principal foco dentro da gestão? E eu respondi muito tranquilamente, mas de forma muito objetiva: emprego e renda. Ele até se espantou e disse que normalmente os prefeitos ou candidatos a prefeitos e prefeitas falam de maneira genérica nesse assunto e falam que vão investir em educação, em saúde, em transporte público, e isso já é obrigação da gestão pública, principalmente uma gestão municipal, cuidar das escolas, das creches, dos espaços públicos no município. Mas a gente tinha acabado de ter uma flexibilização dos protocolos da pandemia. Coincidiu da data de descompatibilização dos prefeitos que iam sair para ser candidatos, e aqui não foi diferente. Praticamente no dia 31, quando eu assumi a prefeitura, dia 1º de abril, os governadores do país todo começaram a flexibilizar os protocolos da pandemia. Então realmente ali foi um grande recomeço. Recomeço para todos, para todas as gestões. A gente, por exemplo, tem praticamente 50 mil alunos na rede municipal escolar aqui em Caruaru que estavam tendo aulas online. A gente teve que colocar de novo as aulas de forma presencial e a gente investiu no desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda, atraindo novas empresas, novas indústrias. O investimento que foi feito no distrito industrial aqui do município de Caruaru, incentivos fiscais como a lei de incentivo à tecnologia, que tecnologia é uma pauta importante, a inovação tecnológica. Enfim, temos dentro do nosso conjunto aqui de apoiadores de quem faz a gestão municipal hoje em Caruaru, a ideia de que o melhor programa social que existe é a geração de emprego e renda. Então a gente vai continuar batendo recorde na geração de emprego e renda, e assim o CAGED está dizendo que desde 2023 Caruaru é a cidade do interior que mais gera emprego. Bom dia a todos e todas. Prefeito,
A economia criativa eleva o PIB e faz o movimento financeiro de um município. E também, além disso, é uma plataforma para o empreendedorismo feminino. Reeleito, o que fará para aumentar a economia criativa e o desenvolvimento do empreendedorismo feminino? Ivânia, você é testemunha do que a nossa gestão vem investindo desde que Raquel assumiu a Prefeitura de Caruaru como prefeita e eu como vice-prefeito. Primeiro, a criação da secretaria que não existia e passou a existir a partir de 2017, a Secretaria de Política para as Mulheres. E de lá para cá a gente vem investindo bastante no que diz respeito a essas políticas que envolvem diretamente as mulheres e as famílias caruaruenses. A gente sabe que um dos principais desafios da Secretaria de Política para as Mulheres é garantir o direito dessas mulheres, diminuir a violência contra a mulher, acolher as mulheres que precisam dessa assistência, e isso envolve mais do que a Secretaria, do que somente o trabalho da Secretaria de Política para as Mulheres. A gente tem aí um trabalho que é de toda a gestão e envolve também, principalmente, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. E dentro desse avanço que a gente conseguiu nos últimos anos, a gente hoje tem a oportunidade e comemora também esse upgrade que foi dado no que diz respeito ao cuidado aqui com as mulheres. Por exemplo, hoje temos praticamente 8.000 vagas de creches, nas creches em Caruaru. Quando assumimos a prefeitura da gestão do passado, a gente encontrou aqui 900 vagas, mais ou menos, em creches, e a gente conseguiu bater essa meta de 8.000 vagas, que muitos achavam que Raquel não iria conseguir, mas conseguimos num trabalho que foi fruto de decisão política. E quando a gente fala nas vagas em creche, a gente fala também na oportunidade dessas mães terem sua independência financeira. E não só isso, a gente tem aqui na frente, a gente está aqui no prédio da FIEP, aqui no centro da cidade, e aqui em frente temos um centro de formação que foi inaugurado na nossa gestão. Esse centro de formação, somente esse ano, em Caruaru, já comemora as mais de 1.000 qualificações de mulheres que garantem uma formação e um curso profissionalizante para terem a sua independência financeira mais ativa. Temos também nas nossas creches a oportunidade de, quando a mãe deixa a criança, essa criança fica lá bem cuidada, passa o dia todo, porque todas as nossas vagas em creches são de tempo integral, e essa mãe pode se qualificar também dentro da creche. Então, realmente, é um programa que só vem crescendo e a gente vem formando mulheres empreendedoras. Bom dia a todos, bom dia, candidato Rodrigo Pinheiro. Sabemos da importância do turismo de negócios para uma cidade do porto de Caruaru. E existem algumas demandas que já acontecem há algum tempo, feito centro de convenções, a gente atrair eventos de outras cidades que não comportam mais, feito Recife, que não tem mais data. Temos aí o autódromo, que era um equipamento que trazia muito turismo para Caruaru, gerava muitos negócios na cidade. Temos a questão do anel viário, que precisa ser feito para viabilizar a mobilidade na cidade de Caruaru. E existe a questão dos empréstimos contraídos pela prefeitura. Aí a gente quer saber se a capacidade de investimento da prefeitura nessa infraestrutura vai conseguir ser utilizada em virtude desses empréstimos. Augusto, importante sua pergunta e ao mesmo tempo extensa, e a gente com 3 minutos fica até desafiador de responder, mas vamos lá. Falando do desenvolvimento econômico aqui do município, dando continuidade àquilo que eu já tinha falado. Caruaru hoje bate recordes na geração de emprego e renda, com novas empresas, novas indústrias. O investimento que está sendo feito no distrito industrial e a parceria, por exemplo, com o governo do estado e com a governadora Raquel Lira.
no que diz respeito ao maior fornecimento e a rede de gás expandida aqui no município através da Copergás, decisão política da governadora, e quem ganha é a população de Caruaru. A parceria que a gente já vem fazendo no que diz respeito à infraestrutura do distrito industrial e também de vias importantes de acesso aqui ao município de Caruaru, como por exemplo é a Avenida Brasil. Então são investimentos que eles acontecem através de várias fontes de recursos, seja essa recursos próprios, parcerias com o governo federal. Acabamos de aprovar projetos importantes para a infraestrutura aqui do município através do novo PAC do governo federal, e esses projetos só foram aprovados porque foram projetos executados e enviados para o governo federal de maneira bem feita. Por isso a gente comemora a aprovação de mais de 70 milhões de reais somente de projetos de infraestrutura aqui para o município. Então a gente tem fontes de recurso próprio, projetos que são aprovados, enviados para o governo federal, por exemplo, parceria com o governo estadual, que há muitos anos a gente não tinha aqui em Caruaru, enquanto prefeitura, enquanto município, uma parceria com o governo do estado. A população de Caruaru sofreu bastante com isso, mas agora, graças a Deus, a nossa governadora é Raquel Lira e existe uma parceria sólida que já vem gerando resultados e anúncios importantes. Por exemplo, a governadora acabou de anunciar investimentos aqui somente no que diz respeito ao saneamento, e quando a gente fala de saneamento, a gente fala de saúde. A gente tem aqui investimentos de mais de 600 milhões de reais que foram anunciados pela governadora. Então, tudo isso a gente garante que Caruaru tem capacidade de investimento através de parcerias, através de recursos próprios, através de financiamento também, que Caruaru tem hoje um potencial e uma capacidade de adquirir financiamento muito maior do que o que a gente já adquiriu, e projetos como o Centro de Convenções, a gente vai buscar recursos através do governo federal, e o autódromo, que está na nossa meta do plano de governo, é a reativação do autódromo nesses próximos 4 anos, porque a gente tinha outras prioridades, que foi a saúde, por exemplo. Bom dia a todos, bom dia Rodrigo. Sabemos da importância econômica da Feira da Sulanca, e ela movimenta todos os setores da cidade. Nos últimos anos, as cidades de Santa Cruz e Toritama fizeram investimentos na infraestrutura de suas feiras, e hoje Caruaru não conta mais com o protagonismo do passado em relação a esse item. É verdade que investimentos foram feitos, mas ali na região central da cidade temos algumas limitações. Nos dias das feiras o trânsito fica caótico, temos dificuldades de estacionamento, de segurança, enfim. Qual seria a visão do candidato para os próximos anos? A feira sofre melhoramentos e fica onde está, ou existem projetos para transferir ela e Caruaru voltar a ter protagonismo? João Bezerra, excelente pergunta, e não só a FIEP, mas as entidades de classe sempre questionam sobre esse assunto os candidatos, até em outras eleições. E realmente eram dúvidas que existiam, e as próprias respostas elas não eram firmes, não eram objetivas, não eram pragmáticas. Eu faço parte da SIC e pude acompanhar também a preocupação não só da SIC, mas de todas as entidades aqui de Caruaru com a nossa feira. As feiras de Caruaru, e em especial a Feira da Sulanca, é o nosso pulmão econômico. Graças a Deus a gente tem outras vertentes econômicas aqui no município que fazem de Caruaru realmente uma cidade diferenciada. Mas a gente não pode esquecer de como a gente encontrou a feira e o Parque 18 de Maio. Requalificação de fato aconteceu quando, por decisão política, tivemos a coragem, Raquel e eu, de iniciarmos um processo de requalificação do Parque 18 de Maio. Trouxemos solução para a Feira da Fundac, numa parceria que foi feita, numa PPP que foi feita aqui em Caruaru, investimentos também na infraestrutura da feira,
a parte elétrica, por exemplo, que muitas vezes passa despercebida, mas hoje está muito mais moderna, mas ainda é ponto de atenção aqui para a nossa gestão, o próprio ordenamento da feira, baterias de banheiros que não existia, o polo gastronômico que foi feito no Parque 18 de Maio também, o estacionamento. João, você falou muito bem da dificuldade do estacionamento, e hoje temos o estacionamento do Machadinho, que já foi feito e executado na minha gestão, inauguramos ele no final do ano passado. Então tudo isso nos dá a certeza de que na nossa reeleição, no nosso próximo mandato, a gente vai manter a feira onde está, mas com um diferencial importantíssimo. Hoje a prefeitura, hoje não, há um certo tempo já, a prefeitura é proprietária de um terreno que lá atrás se discutia se a feira seria transferida para esse terreno. E dentro do nosso planejamento, a gente inclusive colocou no nosso plano de governo esse terreno que pertence à prefeitura. E lembrando, esse terreno ele é livre e desembaraçado para a prefeitura executar nele o que quiser. Por isso, a gente vai construir um braço do PDSA, do Distrito Industrial, nesse terreno, voltado somente para a área têxtil. Fabricos, fábricas, indústrias de pequeno e médio porte poderão se instalar lá, e claro, a gente vai dar prioridade a quem é daqui de Caruaru. Então a feira fica onde está, mais estruturada, e a gente tem um novo polo têxtil aqui em Caruaru. Bom dia a todos e todas. Pro candidato Rodrigo Pinheiro, pergunta sobre investimento e sobre infraestrutura. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o senhor aprovou recentemente na Câmara de Vereadores, está previsto entre 2025 e 2027 o pagamento de 279 milhões de reais para amortizar a dívida que foi contraída nos 2 governos que o senhor participou. Professor, perdão, a gente está acompanhando aqui, tivemos um problema em relação ao seu microfone. Eu vou pedir que a gente reinicie seu tempo, porque quem estava acompanhando de casa não conseguiu acompanhar a partir de determinado momento. Gostaria que você testasse, por favor, novamente. Som. Oi. Pode, por favor. Posso fazer? Vou refazer o raciocínio. Para que o senhor faça essa pergunta, por gentileza. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, o senhor acabou de aprovar na Câmara de Vereadores essa lei. Há uma previsão de, entre 2025 e 2027, ser pago 279 milhões para amortizar a dívida. Por outro lado, há uma previsão de uma redução de investimento em Caruaru, de 280 milhões em 2025 para apenas 150 milhões em 2027. A cidade está crescendo, tem muitos problemas de infraestrutura que se acumulam. Eu pergunto ao senhor, por que após o fim desse primeiro governo seu e a eventual reeleição vai reduzir o investimento na cidade de Caruaru? Professor Marconi, importante essa pergunta, e a LDO ela trata de investimentos do que temos de capacidade de créditos e débitos. Quando a gente fala de crédito e débito, o que está escrito lá também é que nos últimos anos tivemos a oportunidade de adquirir, através de financiamento, recursos importantes para que Caruaru se desenvolvesse e a infraestrutura melhorasse, como vem melhorando, e obras, por exemplo, como o canal do José Carlos de Oliveira, a ponte que liga o bairro das Rendeiras ao José Liberato, e outras ações que transformaram Caruaru e vem transformando numa cidade muito melhor para se viver. São praticamente aí, começando da gestão de Raquel até agora, mais de 500 ruas calçadas, somente comigo em 2 anos, mais de 200 ruas calçadas, mais de 100 asfaltadas, e o que a gente pode perceber é que desse valor de 220 milhões aproximadamente, temos de pagamentos à frente em 9 anos do que adquirimos de financiamento, por exemplo, através do Finisa. Mas a nossa capacidade de pagamento ela é muito maior. Caruaru hoje tem créditos porque honra dívidas, inclusive de gestões passadas. E a gente tem a certeza que a parceria, por exemplo, com o governo federal, e isso quando a gente fala da LDO, e esse montante que está aí, que você falou, Marconi, é o que diz respeito ao município de Caruaru, mas
como eu acabei de falar, já foi anunciado pela nossa governadora nos próximos anos. Temos mais de 600 milhões somente de investimento em saneamento e agora mais 70 milhões que aprovamos no PAC, no novo PAC. Completando esse assunto, prefeito, também nessa mesma lei existe uma previsão de aumento na receita própria do município, com diversas taxas, inclusive imposto sobre serviço, IPTU, ITBI, entre outras coisas. O senhor acredita que esse aumento é suficiente para dar continuidade à agenda de investimento que Caruaru precisa? Assumimos a prefeitura em 2017 e o nosso orçamento ele era em torno de R$1 bilhão. Para 2025 temos um orçamento de 2 bi. Números redondos para a gente ser mais prático. Praticamente 100% de aumento do nosso recurso da prefeitura, que envolve, claro, várias ações. A gente pode também citar o IPTU, por exemplo. Na gestão anterior, até 2016, houve uma grande reclamação de toda a sociedade devido a um aumento do IPTU de forma desordenada que aconteceu aqui na cidade, praticamente no ano que o antigo gestor saiu aqui do nosso município. E na nossa gestão a gente conseguiu diminuir o valor do IPTU, dando desconto para quem pagasse de forma antecipada. Incentivos também de ITBI foram dados e são dados aqui. Leis de incentivo a outras áreas, como a área de tecnologia. Tudo isso é fruto de um governo que pensa na classe empresarial, que é que gera emprego, gera renda, mas claro, envolve toda a sociedade, porque a gente tem um desenvolvimento social muito maior quando a gente tem mais indústrias, mais fábricas, uma feira mais forte, e por isso a gente fica muito tranquilo em dizer que Caruaru tem sim capacidade de pagar tudo isso que foi posto. Inclusive, a gente vem honrando uma dívida de mais de R$200 milhões que se refere ao gestor anterior, José Queiroz, que somente de INSS e de Caruaru Prev deixou aqui uma grande lacuna, uma herança negativa para o município que a gente vem honrando, pagando e, claro, tendo a oportunidade de investir também no nosso novo governo. Bom dia a todos aqui presentes e bom dia, candidato, bom dia ao vice-CBN. Candidato, eu vou me reportar uma pergunta feita agora há pouco pelo Augusto, do Cine Loja. Ele elencou aqui várias necessidades, centro de eventos, reforma, requalificação do autódromo, acho que anel viário. O senhor disse que 3 minutos seria pouco para responder, vou lhe proporcionar mais tempo para que o senhor possa se manter nesse assunto, que ele é importante. E eu entendo que na pergunta de Augusto, ele cruzou essas necessidades com o endividamento do município. E aí o senhor foi para o governo federal, foi para o governo estadual, mostrando ali as possibilidades de atrair recursos, é fato. Mas o senhor soltou uma frase, candidato, que talvez possa causar preocupação. O senhor disse o seguinte: capacidade de adquirir novos financiamentos, o município tem. O senhor ainda reforçou isso na pergunta feita para o Marconi. Então a minha pergunta é: o senhor pretende, caso seja reeleito, contrair novos empréstimos para o município de Caruaru? Importante a gente dar continuidade àquela pergunta de Augusto, Ney. E quando a gente fala, por exemplo, de anel viário e de mobilidade, a gente recentemente aprovou projetos, empreendimentos imobiliários que, para serem aprovados, farão essa conexão com o que existe hoje do anel viário ali, que vai das Rendeiras até a PE 95. PE 95 essa, que existe um grupo de trabalho, que inclusive alguns que estão aqui na mesa fazem parte desse grupo de trabalho. Esse projeto já foi apresentado, a PE 95, mais ou menos ali de onde é o antigo Paládio, a Arena Caruaru, até mais à frente, na entrada de Malhada de Pedras, que é uma região rural aqui de Caruaru, será uma grande avenida, uma requalificação importante, que será a conexão também desse anel viário. A gente atravessa ali, passando pelo polo, novos empreendimentos que foram aprovados, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Tudo isso dará conexão, mobilidade e fará a continuação desse arco viário aqui no município de Caruaru. Quando a gente fala agora de endividamento e capacidade de pagamento, a gente fica muito tranquilo. Caruaru tem um trabalho muito forte no que diz respeito a equilíbrio fiscal, e isso nos permite, por exemplo,
o ano passado, em 2023, ser a primeira cidade de Pernambuco a pagar integral o 13º. Isso aconteceu porque a gente tem esse equilíbrio fiscal e esse cuidado com as contas públicas do município. A gente também vem honrando débitos antigos do gestor anterior que, infelizmente, a gente tem que continuar pagando, mas a gente tem que honrar para a gente poder ter acesso a crédito. E claro, acabei de dizer, tivemos a oportunidade agora de assumir, de enviar, na realidade, para o governo federal e ter mais de 70 milhões de projetos aprovados a custo zero. Candidato, eu vou reforçar a minha pergunta se o senhor pretende obter novos empréstimos caso seja reeleito. E ainda acrescentar mais um ponto dentro daquele cenário que Augusto colocou aqui. O senhor tem hoje uma folha de pagamento no limite permitido, em torno de 50%, pouco abaixo de 50%. Menos. Mas um dos seus adversários aqui falou que haveria aí cerca de 3 mil funcionários em contratação temporária. Eu queria que o senhor explicasse isso. Então, considerando essas despesas, considerando os empréstimos, o senhor falou inclusive que ainda paga parcelas de um gestor anterior, que eu não entendi se foi Raquel ou se foi Queiroz. Como é que o senhor vai conseguir, certo, avançar Caruaru com as obras estruturadoras que ele elencou e que são necessárias para o turismo comercial, por exemplo, certo? Essa é a pergunta. Caruaru tem capacidade de pagamento, a gente sabe da importância de ter o equilíbrio fiscal, a gente vem honrando todos os débitos que existem em Caruaru e quando a gente fala de investimento, a gente fala numa melhor qualidade de vida para a população. Existe sim a possibilidade de ser adquirido mais empréstimos pelo município de Caruaru, até porque a gente tem crédito para isso. Se a gente tem crédito, a gente pode sim estudar, planejar, mas eu acabei de dizer, somente do governo estadual, a nossa governadora garantiu um investimento aqui de mais de 600 milhões de reais para o saneamento do município, uma vez que faz muito tempo que a gente não tem investimentos aqui na Compesa, e esse investimento é fruto de financiamento. São Paulo, que é uma grande cidade, contrai financiamento. O estado de Pernambuco e os estados que têm equilíbrio fiscal podem e devem contrair financiamentos para que a gente tenha de maneira mais rápida e mais objetiva melhor qualidade de vida para a população. E a gente pode fazer uma conta simples. Essa conta, esse dado, é da Organização Mundial de Saúde. Cada R$1 investido em saneamento, em esgoto e drenagem, a gente economiza R$4 na saúde pública. Então, o último financiamento que a gente adquiriu, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, passa pelo crivo da Caixa Econômica Federal e municípios que têm capacidade contraem de maneira natural. A gente está investindo aqui desses últimos 100 milhões, quase 30 milhões de reais somente em drenagem e saneamento aqui no município. Então, se cada R$1 investido a gente economiza 4 na saúde, numa conta rápida a gente já garante que esse investimento está sendo pago. Sem falar que a qualidade de vida da população melhora, os investimentos, as novas pontes, os novos asfaltos, enfim, uma cidade muito melhor e mais segura para se viver. Bom dia, candidato, bom dia mesmo, bom dia a todos. Segundo seu plano de governo, candidato, já na sua gestão, o senhor investiu mais de 148 milhões de reais em educação. Porém, segundo o levantamento do INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação, o resultado da etapa inicial do ensino médio aqui em Caruaru, que considera os alunos do 1º ao 5º ano, ficou a média de 5,2, representando um declínio frente ao levantamento realizado no ano anterior, que foi registrado 5,4. O mesmo aconteceu com a avaliação do 6º ao 9º ano. O final do fundamental obteve uma queda ainda mais considerável, pontuando 4,8, contra a média de 5,3 registrada em 2021. Candidato, a pergunta que eu faço: por que isso aconteceu e qual sua estratégia, caso seja reeleito, para reverter esse quadro na educação de Caruaru? Elias, excelente pergunta, e a gente, quando faz o comparativo, a gente faz o comparativo com os índices do IDEB anteriores, e esses índices anteriores, eles dizem respeito a antes da pandemia. A gente tem que ter um recorte histórico aí da questão da pandemia, que os alunos estavam tendo aulas online, não eram aulas presenciais,
quando a gente assume a prefeitura com a descompatibilização da governadora Raquel Lira para ser candidata e agora governadora, a gente recoloca esses alunos em sala de aula com a flexibilização dos protocolos da pandemia e a gente volta a ter uma vida ativa na educação com as aulas presenciais. E esses investimentos, eles acontecem, por exemplo, no transporte escolar. Caruaru hoje tem a maior e melhor frota escolar de Pernambuco e uma das melhores do Brasil, inclusive com premiações nacionais que foram reconhecimento dessa frota e desse trabalho que a gente faz de transporte escolar. E esse transporte escolar, por exemplo, garante a presença maior do aluno na sala de aula. Nesses últimos anos a gente diminuiu a falta dos alunos nas escolas, a gente faz esse recorte da pandemia e tem certeza que as políticas que a gente vem fazendo, principalmente na primeira infância, e aliás, quando a gente fala também desse recorte do IDEB, foi uma decisão a nível nacional que durante a pandemia nenhum dos alunos eles foram reprovados. Então é preciso observar esse índice por conta da pandemia e saber que a gente está no rumo certo, no caminho certo, com mais escolas de tempo integral que a gente tem, mais vagas em creches, merenda de qualidade, transporte escolar adequado e um material didático ainda melhor do que era antes. Só ainda nesse assunto, o senhor deixa claro para a gente que quando o aluno vai para a escola e está presente, parece que diminuiu o resultado. Fazendo agora um comparativo para 2019, o indicador foi 4,9. Em 2019 não tinha pandemia, candidato. Então, só para o senhor ter esse adendo que não foi só a pandemia, foi de fato falta de investimento. Agora, a pergunta que eu faço para deixar o senhor à vontade sobre a Bolsa Técnica, que eu não entendi, está lá no plano de governo, e o que é que isso vai significar para o investimento da educação? Porque, além dessa falta de investimento e desses indicadores caindo, o Bolsa Técnico, o que vai servir, como é que vai funcionar no seu governo, caso seja reeleito? A gente tem um investimento forte em toda a área de educação aqui do município de Caruaru. Esse investimento ele não é fácil, a gente pôde acompanhar também o aumento da procura dos pais e mães aqui do município pelo serviço público aqui municipal da educação, isso tudo por conta do investimento que a gente vem fazendo, das escolas com melhor qualidade. Quando a gente assumiu a prefeitura em 2017, as escolas, as paredes davam choque, as geladeiras e fogões eram enferrujados, não existia investimento como existe hoje na merenda escolar e hoje a gente tem um fortalecimento da nossa zona rural aqui de Caruaru e é importante ressaltar isso porque temos hoje uma merenda ainda mais de qualidade aqui para o município de Caruaru e os investimentos todos que foram feitos e que, repito, esse recorte ele é fator decisivo no que diz respeito ao IDEB. A gente sabe como está trabalhando, hoje a gente tem um aluno e um pai e uma mãe muito mais satisfeita com a presença do aluno em sala de aula. A gente tem, por exemplo, Elielso, todas as escolas, tanto da cidade como na zona rural, com ar-condicionado, que isso não existia na gestão anterior. Então, a gente está certo do nosso investimento na primeira infância. E quando a gente fala de educação, a gente fala de esporte, a gente fala de complexo olímpico, que foi construído aqui no município de Caruaru, num terreno que quase foi vendido na gestão de José Queiroz para o setor privado, e a gente consegue contemplar os atletas aqui de Caruaru. Foi na nossa gestão que criamos o Bolsa Atleta, o Bolsa Entidades. Esse Bolsa Entidades são entidades que trabalham diretamente com esporte, por exemplo, de alta performance. Caruaru é celeiro também de grandes esportistas. E o Bolsa Atleta, que é o atleta que cuida diretamente, que é o técnico que cuida diretamente do atleta. Com o Bolsa Técnica a gente vai poder contribuir para isso também. Candidato, o Distrito Industrial de Caruaru, módulo 2, hoje denominado de PDSA, conta com cerca de 130 empresas instaladas, gerando hoje mais de 7 mil empregos formais. E a gente sabe que os incentivos municipais para atrair essas empresas foram fundamentais, tanto doação de terrenos como
isenção de IPTU por 5 anos, ISS, enfim, tudo isso levou a um processo muito virtuoso para atrair empresas. Só que hoje aquele distrito ele está praticamente todo tomado e não tem novas áreas. Qual os planos para a ampliação da área industrial aqui em Caruaru, numa renovação de mandato? João Bezerra, importante a pergunta e a gente com muita tranquilidade pode aqui prestar contas do que a gente vem fazendo já no PDSA, que é o Distrito Industrial que já existe aqui em Caruaru. Várias ruas foram calçadas também em parcerias com o setor privado, no que diz respeito à troca, permuta de impostos. A compensação tributária faz com que o empresário faça o calçamento e tenha desconto nos seus impostos, como o IPTU, por exemplo. Isso é uma lei que é moderna, é um incentivo também para que tenha mais qualidade, o ambiente do Distrito Industrial aqui em Caruaru, fora os investimentos que fizemos em iluminação, com recursos públicos, também o acesso principal da Avenida João Soares, que dá acesso também ao aeroporto. A gente fica muito tranquilo em falar que esses investimentos eles estão acontecendo desde 2017 de maneira muito forte nesses últimos 2 anos. Tem também a oportunidade e o compromisso já da nossa governadora Raquel Lira em fazer os investimentos necessários também em pavimentação, não só calçamento, mas asfalto também em todo o distrito onde precisa dessa pavimentação. E claro, a necessidade de novas áreas. Caruaru, como eu disse em blocos anteriores aqui, tem uma área que é da prefeitura, livre e desembaraçada. Isso quer dizer que a prefeitura pode investir naquilo que for melhor, naquilo que a sociedade precisa, naquilo que a gente vai e já vem dialogando com o setor responsável e quem toca isso com o setor privado, e a gente tem a certeza que uma área que é da prefeitura será o novo distrito industrial voltado ao polo têxtil. A gente sabe da necessidade do investimento na área de confecção aqui na cidade. Tem, como eu disse também anteriormente, essa reestruturação da feira do Parque 18 de Maio, da feira da Sulanca, que continua onde está, numa próxima gestão nossa, de Rodrigo e Deise, e a ampliação do distrito industrial com essa área que vai ser destinada especialmente para quem trabalha com confecção, quem trabalha com a área têxtil, em especial empresas aqui de Caruaru que querem e precisam também dessa expansão e, claro, com incentivos fiscais, como aconteceu no passado. Por isso a gente tem hoje um distrito industrial, que é o PDSA, tão desenvolvido, e a gente vai continuar nessa mesma linha de raciocínio, podendo investir de fato no que precisa agora, que é um novo e necessário polo têxtil. Candidato, todo gestor municipal tem uma identidade e tem prioridade própria. Você falou que a sua é emprego e renda. Em uma reeleição, qual será a sua prioridade e qual projeto não foi realizado e você pretende ainda realizar caso eleito? Ivânia, só lembrando a resposta que eu dei na questão do quesito emprego e renda, a gente remete a uma fala que é minha desde o início, ainda enquanto vice-prefeito e agora como prefeito, que o melhor programa social que existe é a possibilidade, a oportunidade do cidadão ter direito ao emprego, a uma renda, um emprego com carteira assinada. Então a gente vai sim continuar nessa linha de raciocínio, trazendo mais indústrias para cá, fortalecendo os empresários aqui do município de Caruaru, assim como eu falei na pergunta anterior, na minha resposta, fortalecendo o setor têxtil aqui do município, com esse novo polo têxtil industrial aqui no município de Caruaru. A gente vai poder ampliar e dar mais oportunidade para empresas que já são aqui de Caruaru terem um espaço melhor, mais adequado, investirem
no seu negócio, enquanto o Parque 18 de Maio também temos muitos profissionais autônomos, empresários, empreendedores autônomos que também precisam de um espaço cada vez melhor, e a gente tem certeza que essa combinação da reestruturação da feira, em especial o Parque 18 de Maio e a Feira da Sulanca, linkado com esse novo polo têxtil, dentro de uma nova etapa do PDSA, a gente tem certeza que a gente vai favorecer ainda mais e ampliar esse leque de investimentos, dando ainda mais oportunidades, Ivânia, para a gente cuidar da cidade, mas muito em especial, e isso é o que a gente procura fazer diariamente, é cuidar das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que precisam mais de um trabalho direto e imediato do município de Caruaru, com mais segurança, continuar o investimento na educação, que a gente vem transformando, revolucionando a educação, e também cuidando da saúde aqui dos munícipes da nossa cidade. Prova disso é o investimento que a gente fez, a oportunidade que a gente teve de trazer para Caruaru uma clínica multiespecializada, que foi um modelo que a gente foi ver de perto, lá no Mato Grosso. Inclusive eu estava lá com Deise, ela ainda enquanto secretária, a gente foi, visitou esse projeto e trouxe para Caruaru esse primeiro modelo de clínica multiespecializada aqui no município de Caruaru para cuidar das crianças com autismo da nossa rede pública municipal de ensino. Esse cuidado, ele é permanente, é um grande desafio da nossa gestão, e a gente vem conseguindo mudar a realidade dessas crianças com autismo, e principalmente cuidando também de quem cuida dessas crianças, que são os pais, que também são acolhidos lá nessa clínica, lá no campo. Candidato, tá ok aqui? Tá sim, pode falar. Candidato, mais 3 minutos para o senhor falar sobre a pergunta ainda de Augusto de Loja. Só um pontinho para acrescentar. O senhor falou sobre algo muito importante, certo? E aí eu reforço a questão dos recursos, que seria o novo polo de desenvolvimento têxtil do Agreste. Pelo que eu entendi, uma área que iria acomodar empresas de confecção, né, talvez produtores de malha. De fato, não há um incentivo como esse nessa região, do polo de confecções. Caruaru teria, de fato, realmente um diferencial. A minha pergunta agora, candidato, é de onde vão vir os recursos? O senhor falou sobre as possibilidades de recursos federais e estaduais, mas, considerando essa obra, certo, tudo aquilo que Augusto, na sua pergunta, elencou como necessidade para o avanço de Caruaru, o que é que o senhor pretende fazer também nessas pastas, nesses temas, com os recursos municipais, exclusivamente com recursos da Prefeitura de Caruaru? Caruaru é uma cidade com grandes desafios, e o investimento é essencial para a gente continuar avançando como vem avançando nos últimos anos. Os números do CAGED comprovam isso. Desde 2003, Caruaru é a cidade que mais gera emprego e renda no interior de Pernambuco, a segunda cidade somente atrás da capital. Então, isso aí por si só já faz com que Caruaru, e o trabalho que está sendo feito aqui em Caruaru realmente está no rumo certo, está caminhando para o avanço, para o futuro. E esses investimentos, repito, eles podem e virão de diversas fontes. Acabamos de aprovar no governo federal investimentos que acontecerão aqui através do novo PAC, de mais de 70 milhões, que não vai custar nada para a prefeitura. São investimentos do governo federal. O próprio investimento que a governadora anunciou em infraestrutura aqui no município de Caruaru, no que diz respeito a saneamento e abastecimento d'água, que é essencial para que a gente possa realmente dar um novo avanço aqui para o município de Caruaru. Caruaru já cresceu bastante, mesmo com toda essa dificuldade de abastecimento d'água aqui na nossa cidade, e a gente tem essa perspectiva de futuro promissor, positivo, quando a gente tem a certeza que agora o investimento na água vai vir. Com água vai vir aqui em Caruaru. Então, são muitas as fontes. Por exemplo, onde está localizado esse terreno, que é da prefeitura, investimentos acontecerão lá através de empreendimentos imobiliários que estão se instalando ao redor e no entorno desse investimento. Então, assim, com inteligência e de maneira moderna, pensando sempre numa gestão voltada para o futuro, a gente vai continuar fazendo as parcerias necessárias para a gente continuar avançando, e claro, a população de Caruaru tendo a certeza que o avanço vai continuar e os investimentos eles acontecem de fato na vida e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Ok, mas no seu plano de governo, candidato, tem obras que o senhor pretende realizar com recursos municipais? Apenas esse ponto que eu gostaria que fosse mais claro para a gente fechar. Obras de calçamento, Caruaru tem muitas ruas que precisam ainda serem calçadas e a gente, por exemplo, conta numa média aí dos últimos anos de em torno de 30 milhões de investimento próprio, que é do município, e a gente pode executar calçamentos, pontilhões, que são importantíssimos quando a gente fala, por exemplo, na zona rural de Caruaru, investimento em calçamentos e pontilhões onde precisa. Temos aqui em Caruaru uma população de quase 90 mil pessoas que residem e moram na zona rural e a gente faz esses investimentos acontecerem na vida do cidadão e da cidadã da zona rural e, claro, de toda Caruaru. Os investimentos, por exemplo, na requalificação e na reforma dos postos de saúde. Nesses últimos anos, tivemos a oportunidade de reformar ou até requalificar mais de 80 postos de saúde aqui do nosso município. Investimentos que são feitos com recursos próprios na manutenção dos parques da cidade, nas praças da cidade aqui de Caruaru, que não são poucas. Então a gente sabe como planejar, lembrando que o que colocamos no plano de governo em 2020, a gente chega agora no final de 2024, no final desse mandato, Raquel Rodrigo, com mais de 95% executado. Isso significa que a gente tem compromisso com o que a gente fala, a gente não procura prometer sem ter condições de cumprir, a gente pode e olha no olho de cada cidadão de Caruaru, da área urbana, da zona rural, independente do segmento, olha no olho e pode ter a certeza que a gente está trabalhando com sinceridade, com a verdade, tendo a certeza que o que a gente promete, fala, a gente vai cumprir. Candidato, vamos falar agora sobre desenvolvimento social. Nos últimos anos a gente viu algumas questões relacionadas a pessoas em situação de rua, o aumento de pedintes, de mendigos, de certo modo uma deterioração do centro da cidade, com muita gente ali vivendo debaixo de marquises, passando a madrugada. Teve o problema dos abrigos, inicialmente no Indianópolis, depois na Saldanha da Gama, com a resistência da população com relação a esse equipamento. Mas eu queria completar com outra temática, que é o rápido envelhecimento da população. E a gente sabe a necessidade de haver investimento, de se construir, por exemplo, centros-dia e de instituições de longa permanência para os idosos em Caruaru. Eu queria saber do senhor como é que vai ser, num eventual novo governo seu, a política específica para esse tipo de necessidade das pessoas mais desprovidas do ponto de vista econômico e também desse crescente número de idosos na cidade de Caruaru. Marconi, esse é um dos fatores que não são tão positivos quando diz respeito ao desenvolvimento de uma cidade como Caruaru, que ela é polo regional. É a principal cidade do interior de Pernambuco, ela se destaca aqui no Agreste pelo seu PIB, enfim. E acontece de que moradores de rua e em situação de rua fiquem nas calçadas, e por isso a gente tem que ter um trabalho social muito forte. Deise, ela é assistente social de formação, ela fez um trabalho belíssimo na Secretaria de Desenvolvimento Social e vem contribuindo bastante para que isso seja de fato amenizado e a gente possa acolher, como manda a legislação federal, as pessoas que mais precisam. A gente tem que lembrar que a gente está tratando de pessoas, e quando a gente fala, por exemplo, do albergue que existia lá no Indianópolis, era uma reclamação muito grande. Primeiro que o albergue, como estava instalado no Indianópolis há mais de 10 anos, ele estava de maneira inadequada, era um imóvel que não era adaptado para aquele tipo de serviço, causava transtornos para todos, para os usuários, para quem é vizinho da área do entorno, e a gente teve a coragem de fazer um novo albergue na Saldanha Marinho, de maneira adequada, na Saldanha da Gama, no centro da cidade, de maneira adequada, e trazer mais segurança para lá. É também um problema que está ligado à segurança pública, por isso a gente colocou um posto avançado da Guarda Municipal em frente ao albergue, e onde era o lactário,
semana que vem, a Polícia Militar de Pernambuco estará inaugurando a primeira companhia aqui do município de Caruaru, que é um grande posto policial que vai funcionar 24 horas, dando mais segurança, não só para o centro da cidade, mas para o bairro do Santa Rosa, Vassoural e todo aquele entorno, e ficará ali onde funcionava o lactário. Aproveitando então para reforçar a questão, já que o senhor falou dos abrigos, agora com relação à política para a pessoa idosa, né, na cidade de Caruaru. O aumento dos idosos na cidade e como é que a prefeitura vai fazer para ajudar esse crescente número de pessoas que precisam dessa assistência com equipamentos do município, como eu falei, as instituições de longa permanência ou mesmo os centros-dia. A gente já tem alguns equipamentos voltados para a política e o cuidado e o acolhimento para o idoso aqui da nossa cidade. A AME do idoso, temos também uma lei que foi aprovada, existia uma celeuma e a gente conseguiu resolver isso de maneira definitiva com a lei que enviamos para a Câmara, já foi uma propositura nossa, da nossa gestão, enviar para a Câmara para que o idoso com 60 mais tenha a passagem gratuita garantida aqui no município de Caruaru. Outros trabalhos que são feitos através, por exemplo, da Secretaria de Desenvolvimento Social, esse acolhimento para e com os idosos aqui da nossa cidade, o censo também, que ele está em andamento para que a gente tenha ainda mais certeza, Marconi, desses números, que eles não estão alheios. A gente tem sim políticas voltadas para os idosos aqui do município de Caruaru, política também de bem-estar, quando a gente faz aulões para os idosos nas praças e nos parques públicos aqui do nosso município. E claro, a gente tem sim, e sempre eu converso com Deise a respeito desse centro-dia para que realmente venha, é uma opção que também tem cofinanciamento do governo federal, e isso a gente já conseguiu dar caminhamento a projetos e ações nesse sentido, que não é muito diferente do que acontece, por exemplo, a parceria que a gente tem com o CAMP, que é a clínica multidisciplinar que atende os autistas, as crianças com autismo aqui do nosso município e os seus pais e mães. A gente tem sim a oportunidade de, com o centro-dia, buscando também cofinanciamento do governo federal, a gente instalar aqui na nossa cidade tudo isso dentro de um planejamento e dentro de um acolhimento que a gente procura observar todas as faixas etárias aqui do nosso município, desde a primeira infância até os nossos idosos aqui da melhor idade. Rodrigo, sabemos que Caruaru cresceu praticamente ao redor da feira, né? Existem fotos da cidade aí de 1940, onde a cidade se delimitava ali próximo ao convento. E a gente vê que a cidade se expandiu muito mais que isso, sem a organização necessária de um plano diretor. E a partir de um determinado momento, esse plano diretor foi feito. Aí eu queria saber como é que está o acompanhamento desse plano e, no caso da sua reeleição, se o senhor pretende atualizar esse plano. Augusto, o plano diretor são as regras, na realidade, no plural, que regem o ordenamento das construções e das áreas aqui do município. Áreas que servirão para expansão industrial, expansão comercial, expansão residencial, incluindo também a expansão rural aqui em Caruaru. Tivemos a oportunidade até de vários encontros com os setores assim vinculados diretamente e responsáveis pela construção civil, corretores de imóveis, de discutir, dialogar e aprovar e atualizar o plano diretor aqui do município de Caruaru. Prova disso é que já na minha gestão a gente tem um boom de empreendimentos imobiliários aqui no município de Caruaru. Isso é um diferencial que chama a atenção no Nordeste, tendo em vista que é também um fator gerador de emprego e renda muito forte, o setor da construção civil e tudo que agrega a construção civil, e tudo isso passa por um plano diretor atualizado, bem feito, que dá condições para que os empresários possam investir de maneira jurídica segura e, claro, que tenha o seu retorno financeiro. Por isso a gente vai continuar trabalhando nas atualizações que forem necessárias para o plano diretor. Temos também que respeitar as regras, que o plano diretor, como está, ele tem um tempo que tem que continuar dessa forma,
porque já teve uma recente atualização, mas as regras que podem complementar o plano diretor que já existe, a gente vem sim tratando, atualizando, dando condições para que o município possa crescer de maneira muito mais ordenada, e é isso que vem acontecendo aqui no município de Caruaru. Novos residenciais que vão dos residenciais do Minha Casa Minha Vida, lembrando que do novo Minha Casa Minha Vida, dessa nova leva do governo federal atual, Caruaru foi a primeira cidade a assinar com o governo federal e com a Caixa um Minha Casa Minha Vida no país. Tudo isso fruto da nossa organização, da lei que hoje é mais moderna, de uma URB, uma autarquia de urbanismo que tem grandes profissionais que dão celeridade aos processos que envolvem o desenvolvimento aqui do município de Caruaru. Então, a resposta, Augusto, é sim, a gente vai continuar atualizando e adequando tudo que for necessário para a gente ter mais celeridade, mais desenvolvimento aqui para o município de Caruaru. E a gente sabe que quando se fala no setor privado de tempo significa recurso, significa dinheiro, e a gente, quando acelera os processos, agora todos dentro de um padrão jurídico que é necessário, a gente tem uma cidade muito melhor, e é o que acontece hoje na cidade de Caruaru. Candidato Rodrigo, vou voltar para o tema de geração de emprego. A capacitação profissional é essencial para a competitividade do mercado de trabalho. Quais iniciativas serão implementadas para melhorar a qualificação da mão de obra em Caruaru, especialmente para os jovens e os trabalhadores desempregados? Excelente pergunta, Newton, e a nossa preocupação e o investimento que a gente faz, por exemplo, na educação aqui do município de Caruaru. Esse investimento ele vem forte não só na parte estrutural, com novas escolas, escolas modernas, escolas adequadas, escolas acessíveis, escolas que atendem a população desde a criança até os pais, como creches também, as quadras que a gente vem cobrindo, enfim, a gente tem hoje uma estrutura muito mais moderna, muito mais atual, diferente daquilo que a gente encontrou quando assumiu a prefeitura em 2017. Então, feito isso, a gente também vem investindo na qualificação profissional de todos os nossos profissionais da gestão como um todo, mas muito especial a educação de Caruaru. Hoje Caruaru tem uma grande sede da Secretaria de Educação, onde funcionava a Fafica. Muitos aqui no auditório foram alunos da Fafica, eu também fui. E na secretaria, na parte de cima, a gente tem um grande centro de formação para os profissionais de educação aqui do município de Caruaru, garantindo profissionais ainda mais qualificados, desde porteiros a merendeiras até os professores pós-graduados, enfim, que existem na nossa rede municipal. Então, realmente, é um trabalho que a gente faz muito intenso, e prova desse cuidado que a gente tem também é o nosso currículo próprio. Hoje, Caruaru tem um currículo próprio na educação, o que garante a aplicação de políticas públicas permanente dentro de um sistema pedagógico que é atual, que gera resultado na vida dos alunos, e o cuidado que a gente tem com essa geração para que as próximas gerações sejam bem melhores e ainda mais independentes e ainda melhores do que essa. E quando a gente fala no currículo próprio, a gente abre uma observação interessante. Dentro do nosso currículo a gente tem curso profissionalizante. Esse curso profissionalizante, que está dentro do nosso currículo próprio aqui municipal, ele garante a formação de vários profissionais. Somente de 2021 para cá foram mais de 4.000 formados em cursos profissionalizantes com o certificado do Sistema S, o que garante que esse curso ele tem garantia, tem reconhecimento de nível nacional e abre as portas para todos esses profissionais que querem voltar ao mercado de trabalho, e em especial profissionais que estão começando agora, justamente os jovens, primeiro emprego. E quando a gente fala de juventude, a gente fala do investimento que a gente faz nessa formação para o primeiro emprego, no que diz respeito à inovação tecnológica, quando a gente traz o armazém digital aqui para o centro da cidade, e os investimentos que a gente vem fazendo.
candidato Rodrigo, considerando os desafios atuais de mobilidade urbana, que medidas você planeja adotar para otimizar o trânsito, seja por meio de melhorias de sinalização, reconfiguração de vias ou outras iniciativas de engenharia de tráfego? A mobilidade aqui em Caruaru sempre foi um grande desafio, até porque Caruaru recebe muitos veículos de outras cidades. Caruaru é uma cidade polo, circulam por Caruaru mais de 1.200.000 pessoas dentro de uma malha viária que precisava de investimentos. Essa malha viária, ela vem tendo esses investimentos no que diz respeito a novas vias, novos binários que foram inaugurados já na minha gestão e o projeto para novos binários serem também criados e adequados aqui para o município de Caruaru. E quando a gente fala em binário, a gente fala, por exemplo, no binário do Salgado e o que está sendo executado agora no Santa Rosa, o asfalto importantíssimo para aquela área da cidade que precisava desse investimento em mobilidade. A gente fala também em segurança do trânsito. Existe hoje uma lei federal que pede, na realidade, que recomenda que o município tenha diminuição dos sinistros de trânsito na cidade, municípios de grande porte, como é o município de Caruaru. Então a gente vem já cumprindo essa determinação dessa legislação federal, diminuindo os acidentes de trânsito aqui do município de Caruaru, diminuindo os sinistros através de campanhas educativas, através também de sinalização, seja horizontal, seja vertical, através da conscientização nas escolas municipais, a importância do pedestre no que diz respeito ao trânsito, porque o pedestre também faz parte do trânsito de uma cidade e tudo isso impacta diretamente na mobilidade. A gente tem hoje uma cidade muito mais conectada entre os bairros, por isso a importância da gente dar continuidade e fazer o que vem fazendo, por exemplo, com a Via Parque, investimentos que conectam a cidade de leste a oeste. A nova etapa, por exemplo, que a gente entregou da Via Parque, que é ali próximo ao aeroporto, naquele lado da cidade. Outros investimentos também, como a continuação do anel viário através de empreendimentos. A mobilização que foi feita também para que iniciasse esse projeto de requalificação da PE 95, que fica ali exatamente na travessia do bairro Universitário para o Luiz Gonzaga. Investimentos também em outras rotas e mais ruas calçadas para que o ônibus consiga alcançar também um maior número de pessoas e de usuários. Então tudo isso a gente fortalece o nosso sistema viário, investindo também no transporte público, dando alternativas para que também o transporte por aplicativo possa cumprir o seu papel dentro da sociedade, que além de gerar emprego e renda, é transportar e movimentar a economia aqui no nosso município. Candidato, seus opositores fizeram aqui inúmeras críticas à privatização de parte do tradicional São João de Caruaru e altos cachês para grandes atrações nacionais. Sendo reeleito, o senhor manterá esse mesmo formato do São João ou fará modificações? E quais? Haja vista que a capital do forró é conhecida no Brasil todo e até no mundo. Elielson, quando a gente fala do São João, a gente fala da nossa cultura, da cultura popular, da movimentação financeira que esse ano passou e quase passou dos 680 milhões, quase alcançou 700 milhões de reais de movimentação financeira aqui no município de Caruaru. O cuidado com o planejamento desse São João. Hoje o São João de Caruaru tem projetos que são colocados em prática através de protocolos internacionais. Caruaru hoje segue à risca padrões internacionais no que diz respeito ao modelo do São João, de como ele é aplicado na movimentação turística, do emprego, da renda. A antecipação, Elielson, desse calendário é importantíssimo para que toda a rede que envolve o setor de turismo se programe. Tivemos esse ano o maior
índice de ocupação dos hotéis da história de Caruaru, movimentação financeira nos centros de compras, nos bares, restaurantes, enfim. Esse modelo de São João, ele é sucesso, inclusive ele é aprovado pelo próprio Tribunal de Contas, então a gente está muito tranquilo em manter o São João como ele é, alcançando ainda mais pessoas. Quando a gente fala em alcançar mais pessoas, a gente fala no São João da Roça, que é sucesso total. Sempre quando a gente vai à zona rural, a gente pede, a população pede que o São João da Roça, além de ser mantido, ele seja ampliado. Também é um grande desafio para a gente ampliar o São João da Roça, mas tudo isso tem que ser feito dentro de um planejamento, dentro de uma programação. E a gente tem certeza que esse modelo é um modelo que deu certo. Foi uma grande ruptura do que era para o que é hoje, porque a gente tem que avançar, evoluir e dar mais estrutura ainda ao nosso São João. Para dizer que a gente não falou das flores, falar um pouco de política partidária e eleitoral, as últimas pesquisas, incluindo a Simplex, que nós divulgamos, mostram o empate técnico entre o senhor e o candidato Zé Queiroz do PDT. O que o senhor pretende aí fazer para reverter esse cenário? E a outra pergunta simples é se o senhor vai comparecer aos debates promovidos, inclusive pela TV Asa Branca. Elielso, pesquisa é muito relativo. Pesquisas que saíram, inclusive agora essa pesquisa, uma delas dava empate técnico, e essa mesma pesquisa mostrava que em 2016 eu e Raquel seríamos derrotados com 10% de desvantagem para o então candidato. Então, a pesquisa errou e errou feio. Outra pesquisa também que a gente pode acompanhar, do mesmo instituto também, dizia que Raquel não seria a governadora. Então, pesquisa é muito relativo. O que a gente se preocupa é mostrar para a população que a gente tem de plano de governo. E quando a gente fala de plano de governo, a gente tem a transparência e a tranquilidade e a certeza que o nosso plano de governo é o melhor, até porque numa rápida comparação com os outros planos de governo, os dos opositores ou tem propostas que a gente já está executando, ou pior ainda, que a gente já fez. Então realmente isso mostra um despreparo na confecção e nesse planejamento por parte dos opositores no que diz respeito ao plano de governo. Por isso eles perdem tanto tempo batendo na nossa gestão, porque eles não se preocuparam nem em fazer um plano de governo que, de fato, dê oportunidade à população de fazer o comparativo. Por isso, peço à população que compare as nossas propostas. As nossas propostas são as melhores, são execuíveis. Quando a gente, em 2020, faz um plano de governo e a gente chega agora em 2024 com mais de 95% executado, é prova que a gente tem respeito com o eleitor. E em Caruaru a gente sabe que o eleitor é um eleitor politizado, cada vez mais atento a tudo que acontece na sua vida e, claro, e tem certeza que sabe que Caruaru está no rumo certo e vai continuar com o Rodrigo e com o Deis. Rodrigo, a nossa cidade, ela tem uma diversidade econômica muito interessante e a gente sabe que é uma cidade polo, destacada aqui no interior do estado e até entre as cidades do interior do Nordeste. Quais seriam os planos para uma próxima gestão em termos de absorção de novos empreendimentos, sobretudo na área de tecnologia, que é uma tendência mundial, o crescimento da área tecnológica? O que seria programado para a gente tentar absorver também esses tipos de empreendimentos? Não, foi muito bom você tocar nesse assunto. A gente quase não tem tempo de falar, que as perguntas não foram voltadas para a tecnologia, mas a gente tem sim propostas dentro do nosso plano de governo e também aquilo que a gente já vem executando. Caruaru hoje conta com a lei de incentivo à tecnologia que dá incentivos para que empresas ligadas ao setor de tecnologia se instalem aqui na cidade de Caruaru, ou as que já trabalham com tecnologia se adequem a essa lei para ter um menor imposto. Temos também aí, dentro de um estudo, a gente está trazendo o Armazém da Criatividade para o espaço cultural. Esse equipamento vai dar ainda mais
acessibilidade aos jovens, para que os jovens tenham a condição de estar mais próximo de um equipamento tão importante como esse, que fomenta startups, fomenta empresas que trabalham com tecnologia. A importância das parcerias, João, com as universidades. Caruaru hoje tem parcerias consolidadas com as universidades federais, estadual, as privadas também. A chegada de novos cursos em Caruaru, como foi o curso de medicina, e graças a Deus eu tive a honra de assinar o convênio, tanto com a Uninasal como com a SES, para que esses cursos se instalassem aqui em Caruaru, uma vez que precisa desse suporte da prefeitura, do município, do tamanho de Caruaru, para que os alunos tenham e possam fazer sua residência. Então, realmente Caruaru vive um momento muito interessante no que diz respeito a esse fomento à tecnologia, novos e importantes cursos aqui chegando para Caruaru, o incentivo que nós vamos conceder aqui no centro da cidade, depois da instalação do Armazém da Criatividade aqui no Espaço Cultural, para que empresas fisicamente também se instalem no centro da cidade, dando mais vida aqui no entorno do centro. A estação aqui ferroviária, que foi totalmente requalificada, iniciando essa requalificação ainda na gestão de Raquel, com recursos 100% federais. A prefeitura não gastou nada com isso, mas executou uma obra de qualidade, e a gente já fez a inscrição em outros projetos que também não vão custar nada para a prefeitura, dentro daquele trabalho que a gente faz de arrecadar recursos de diversas fontes para poder executar as obras que são necessárias aqui no município de Caruaru. Então, Caruaru vive um importante momento, um momento que a gente valoriza a nossa juventude com cursos de qualificação, uma formação profissional adequada, a parceria também com as escolas técnicas aqui no município de Caruaru, e claro, empresas que chegam, que precisam de profissionais qualificados e que tem a certeza que Caruaru tem esse ambiente favorável para se instalar. Candidato, planejamento não é uma prática comum no serviço público, mas é importante para o desenvolvimento de uma cidade. Como é, na sua visão, caso reeleito, o planejamento estratégico dentro de quadros técnicos para o próximo 4 anos do nosso município? Ivane, conseguimos colocar em prática tudo aquilo que foi planejado, por exemplo, e foi apresentado à população no nosso plano de governo. Conseguimos executar mais de 95%. Isso é fruto de muito trabalho, decisão política e, claro, uma organização no que diz respeito ao planejamento. Mas é óbvio que Caruaru ganhou outra dimensão nesses últimos 8 anos. Caruaru é uma cidade muito mais moderna, uma cidade muito mais atrativa para se investir, para se viver, e a gente tem que acompanhar essa tendência. E por isso, a gente já começou, dentro dessa gestão, da atual gestão agora, esse ano de 2024, a formação de profissionais especialistas em projetos no modelo PMI. O modelo PMI é um modelo internacional de acompanhamento de projetos, e dentro dessa escola que a gente está formando profissionais da prefeitura, inclusive profissionais efetivos, a gente vai dar seguimento ao nosso planejamento estratégico dentro dessa estrutura que o PMI nos permite executar, um acompanhamento muito forte de todas as ações, de todas as metas. Caruaru é uma cidade que, repito, quando entramos em 2017, o orçamento daqui da cidade de Caruaru, números redondos, era R$1 bilhão. Passado 8 anos, a gente aumenta 100%. Esse orçamento vai para R$2 bilhões. Então, realmente, é muita responsabilidade, e a gente tem que, de maneira ainda mais profissional, saber como investir, onde vai investir, fazer conta de todos aqueles débitos que, infelizmente, foram deixados por gestões do passado, até a gestão do ex-prefeito José Queiroz, e tratar de fazer e continuar fazendo novas parcerias. Um grande exemplo disso, por exemplo, é a PPP de iluminação pública. Não é fácil, somente cidades de grande
de grande porte e com estrutura, inclusive e equilíbrio fiscal, podem fazer uma PPP como essa, que é uma PPP de nível internacional, inclusive foi homologada na Bolsa de Valores, porque assim pede, por conta do volume de recursos, de dinheiro. Então isso mostra o potencial de Caruaru, o respeito que a gente tem com as contas públicas e, claro, a nossa preocupação e o nosso olhar atento a ter cada vez mais projetos bem acompanhados, como é o do São João desse ano. Todo o projeto do São João desse ano ele foi executado através do protocolo PMI de padrão internacional. Inclusive o São João está concorrendo a premiações internacionais. Tudo isso eleva o nosso patamar, aumenta a nossa responsabilidade e a gente vai sim seguir no rumo certo. Sou candidato pelo PSDB, 45, o mesmo partido de Deise, nossa vice. Eu quero aqui agradecer o convite, agradecer a participação de toda a nossa equipe e o cuidado que a gente tem e o respeito em poder dar transparência a tudo aquilo que a gente vem propondo para Caruaru e principalmente fazendo uma prestação de contas, até porque quem está no mandato sou eu, e pedindo a confiança, a renovação dessa confiança novamente para a população de Caruaru. Aqui particularmente eu já fiz o meu papel de pedir voto a cada um dos que estavam aqui e agora eu faço isso olhando para você, telespectador, quem está nos ouvindo também, a importância de fazer uma rápida conta de como está a sua vida hoje e como ela era em 2017, quando assumimos a Prefeitura de Caruaru. A oportunidade que Caruaru nos deu, a confiança que Caruaru nos deu, a mim e a Raquel, para estarmos aqui como prefeitos, ela prefeita e eu vice-prefeito e agora eu prefeito dessa cidade. Caruaru é uma cidade realmente de oportunidades, uma cidade que é referência, por muito tempo estava esquecida pelo governo do estado de Pernambuco e agora a gente tem uma parceria sólida e a certeza de que investimentos estão acontecendo e vão acontecer ainda mais no futuro bem próximo. Quando a gente fala de eleição municipal, a gente, claro, fala no futuro de uma cidade. Ninguém quer retroceder, ninguém quer voltar ao passado. E a gente tem certeza que o futuro está dentro desse nosso projeto, que é um projeto feito com diálogo. Caruaru nunca teve a oportunidade de dialogar tão bem com a sociedade civil organizada, como a gente dialoga, com os poderes, com os poderes judicial, o poder legislativo aqui do município de Caruaru, a gente enquanto poder executivo, a harmonia que existe, mas o respeito e a certeza que cada um tem seu papel e, claro, o poder executivo, ele é fundamental para a gente ver a cidade evoluir, crescer, uma cidade que realmente precisa continuar avançando. A gente tem a certeza que está no rumo certo, Caruaru está no rumo certo e a gente pede o voto, a renovação dessa confiança a cada um de vocês, eleitores que confiaram, que sabe que quando a gente vai para as ruas, a gente vai com a verdade, estamos do lado da verdade, sempre fazendo e executando aquilo que pode ser feito no seu tempo, mas de fato transformando Caruaru e a vida e cuidando das pessoas. Por isso eu peço o voto do 45. A gente agradece por você ter participado conosco, ter aí acompanhado essas propostas de todos esses candidatos que passaram por aqui, por esse projeto de diálogo com os candidatos. E você que está ouvindo a rádio CBN Caruaru, 89,9 do seu rádio, continua com a programação da rádio que toca notícia. Um grande abraço.